Olá, conselheiros! Voltamos aqui com mais um vídeo da Banca Sebrasp, a antiga CESP. E o assunto de hoje será ética na administração pública. Se esse assunto está no seu edital, assista este vídeo aqui até o final, porque temos aqui várias dicas de ética e todas as questões são de 2020, ou seja, super atualizadas. E quem puder e ajudar a gente, inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Lá tem mais 300 vídeos de questões comentadas, fora os vídeos de dicas de concurso, vídeos de segredo gabarito, inclusive da CESP já está lá, tá? E quem puder também segue no Instagram, porque tem vários memes, dicas de matemática, português, informática, tudo lá. Coisas que não tem no YouTube. E também temos nossa página no Facebook. Agora, sem enrolação, vamos direto para a questão número 1. Questão número 1. Ciente de seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da imagem da administração pública. O servidor público deve evitar ações que atrasem a prestação do serviço público. A questão está certa e de acordo com o Código de Ética do Poder Executivo. No seu artigo 6º, é dever do servidor ou empregado público exercer as atribuições com eficiência e excelência, evitando ações que atrasem a prestação do serviço público. Deixei o artigo aí na tela para vocês. Então, nosso gabarito da Banca CESP, questão atualizada de 2020, certo? Questão número 2. A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. O imperativo categórico, para ser considerado ético, deve limitar-se a determinado grupo social e, portanto, não possui caráter universal. Dessa vez a questão que está errada. E o erro está nessa parte que fala que ela não possui caráter universal. Ética tem caráter universal. Lembrando, deixei a tabelinha na tela para vocês. Ética é teórica, ética é princípio, ética é permanente, ética é universal e ética é uma regra. Ou seja, sempre que falar teoria, princípio, permanente, universal e regra, tudo está relacionado à ética. Já a moral, que não é universal, a moral é cultural, porque a moral é prática, conduta, temporal, cultural, é conduta da regra. Viu a diferença? Enquanto a ética é teórica, a moral é prática. Enquanto a ética tem princípio, a moral tem conduta. Enquanto a ética é permanente, a moral é temporal. Enquanto a ética é universal, a moral é cultural. Tem diferença. Guarde bem a diferença de cada uma delas. E com essas tabelinhas você vai acertar a maioria das questões da CESP, que agora é Sebrasp, né? Então o gabarito aqui é errado. Questão número 3. A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. A tradição é um dos elementos que forma a moral de uma sociedade. Questão que está certa. Lembra da tabelinha que a gente aprendeu na questão anterior? A moral é o que? Temporal. A ética é o que? Permanente. Sabendo disso, podemos concluir que tradição determinada sociedade é moral. Isto pelo fato de que uma determinada tradição a qualquer momento pode deixar de ser tradição por inúmeros fatores, como por exemplo aquele fato ou ato considerado como tradição hoje pode se passar tipicamente como infração ou crime nas futuras gerações. Então, tradição é temporal, se é temporal é moral. E se é moral, a resposta aqui é certa, gabarito certo, tradição é moral. Questão número 4. A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo. Já aprendemos aqui que ética é o que? Permanente. Ética é o que? Imutável. Realmente, ética sim. Porém, ética é diferente de valores éticos, tá, gente? Tem a diferença. A Sebrasp, a CESP cobra essa diferença sim. Então, valores éticos são normas e princípios aceitos em sociedade aplicáveis a uma conduta e são mutáveis, ao contrário da ética que é imutável, permanente e universal.
Então, toda vez que falar valores éticos, eles são mutáveis. Quando te falar, então, de ética, a ética já é imutável, ela é permanente, ela é universal, tá? Tem diferença. Por isso a questão que está errada e muita gente errou ela, porque muita gente estuda superficialmente, achando que ética e valores éticos é a mesma coisa, então sabendo que ética é imutável, ela vai lá e marca como certo, mas está errado. Falou de valores éticos. Então, nosso gabarito aqui é errado. Questão número 5. Ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da imagem da administração pública, o servidor público deve fazer uso de recursos públicos com economicidade e clareza no desempenho de suas funções. Vamos lá. Segundo o Código de Ética dos Servidores Públicos do Poder Executivo, no seu artigo 6º, outra vez, tá vendo? A segunda questão que está cobrando artigo 6º. Guarde todos os incisos que está dentro do artigo 6º, porque a Sebrasp gosta de cobrar ele, tá vendo? Apenas em 2020, esse ano já cobrou duas vezes ele, com incisos diferentes, mas é o mesmo artigo. Ver o servidor ou empregado público utilizar os recursos públicos disponíveis com responsabilidade, economicidade e clareza, ou seja, isso é certíssimo de acordo com o artigo. Então, a dica que eu te dou aqui, quando estiver resolvendo questões, tenha o seu código de ética do lado e vai marcando nele, ó, esse artigo já caiu, esse nunca caiu, esse já caiu. Quando chegar no final, se tiver fazer uma revisão para essa prova, tiver nas semanas da prova, você vai leia apenas os artigos que já caiu, porque ela gosta de repetir os mesmos artigos sempre, tá? Então, esse que é a dica de hoje. Questão número 5, certa.